Olá, turma! Começamos mais uma semana de aula, a 18ª semana, e antes de iniciar a explicação sobre a atividade dessa 18ª semana, eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós começamos a trabalhar agora com um novo assunto que fala sobre a região norte do Brasil. Nós iremos, ao longo dessa 18ª semana, trabalhar o capítulo 13, ou percurso 13 do nosso livro, que tem como tema região norte, localização e meio natural. Bem, ali na imagem vocês podem observar, é um mapa da região, é o mapa da Amazônia. A Amazônia, ela é dividida em duas partes, a Amazônia Legal e Internacional. O que seria essa Amazônia Legal? Podemos observar ali na imagem que a Amazônia Legal, ela foi criada, né, para o desenvolvimento dos estados da região norte e abrange também uma parte ali do Maranhão, no nordeste do Brasil, e o estado do Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil. Então, quem são os estados que compõem a Amazônia Legal? São eles: Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, uma parte do Maranhão e Tocantins. Ao lado da Amazônia Legal, nós temos ali a imagem da Amazônia Internacional. O que seria a Amazônia Internacional? São áreas que abrangem outros países, né, fora a região norte do Brasil. Então, a gente pode perceber ali alguns países daqui do continente da América do Sul que compõem a Amazônia Internacional. Ali nós temos a Bolívia, o Peru, o Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Durante nossas aulas, nós aprendemos também sobre a questão do relevo da região amazônica. O relevo que predomina na região amazônica é principalmente de planícies e tem áreas de depressões, mas o principal tipo de relevo que predomina na região norte do Brasil é de planícies. Nós vimos ali que são raros alguns relevos mais elevados, como o Pico da Neblina, né, que é o mais alto do Brasil e localiza-se na região norte do nosso território brasileiro. Esse Pico da Neblina, de acordo com os nossos estudos, né, do nosso livro, da leitura do nosso livro dessa semana, ele é o pico mais alto, ele é o pico mais elevado do Brasil. Ele tem 2.994 metros de altitude e localiza-se ali na região norte do Brasil. Então, ali tem uma imagem desse Pico da Neblina. A próxima imagem, ela mostra ali sobre a questão da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Nós temos ali dois rios de grande importância na região norte, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Vocês estão percebendo que esses dois rios estão se encontrando ali. E as águas desses rios, elas não se misturam. Pode perceber. O rio de coloração meio barrenta é chamado Rio Solimões. E o rio com a coloração mais escura é o Rio Negro. Por que essas águas, né, essas águas desses dois rios, elas não se misturam? Porque elas possuem composição química, temperatura e velocidade diferentes. Então, devido a esses fenômenos químicos e físicos, essas águas elas não se misturam. Esse encontro desses dois rios é chamado Encontro das Águas, que é um dos pontos turísticos para quem vai para a região norte do Brasil. Agora vamos iniciar a explicação da atividade 1 da 18ª semana. Começa com o quinto tópico. Vamos à nossa atividade. Questão 5A. Marque com X a resposta correta da seguinte afirmação referente à Amazônia. Bem, a afirmação diz o seguinte: corresponde à área total dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. As opções nós temos ali. A primeira diz que é a Amazônia Legal. Então, todos esses estados que nós estamos fazem parte da Amazônia Legal. A segunda diz que é a Amazônia Continental ou Amazônia Internacional.
Então, qual será dessas duas Amazônias que esse texto, essa afirmação refere-se? Questão 5b. Complete a frase. Predomina na região norte relevo com altitudes de até 200 metros. Essas terras de baixas altitudes acompanham os vales dos rios da bacia amazônica, formando extensas. Você vai completar nesse espaço o relevo que se encaixa nessa frase. Será que é planalto, planícies, depressões, montanhas? Então você vai, conforme a leitura do nosso livro, né? Ali você fez a leitura do percurso 13, páginas 112, 113 e 114, você verá ali a que tipo de relevo refere-se nessa frase. Questão 5c. Na página 128 do nosso livro de Geografia, responda a questão 1a, b e c. Então, lá na página 128 do nosso livro, diz o seguinte: consulte o mapa da figura 14 na página 144 e localize o pico culminante. O que significa esse culminante, gente? É o pico mais alto. Então, o pico culminante do Brasil. Depois, responda as questões. Letra A. Qual é o seu nome? Então, de acordo com o mapa da figura 4, da página 114, a gente vai observar que existe ali um relevo, né? Na qual apresenta uma montanha onde tem o pico mais alto do Brasil. Então, qual é o nome desse pico? Letra B. Qual é a sua altitude? Letra C. Em que estado se localiza e da fronteira de qual país está mais próximo? Então, a gente vai perceber que esse pico mais alto do Brasil localiza-se em um estado, né? No estado brasileiro, porém também faz fronteira com um país daqui da América do Sul. Então, qual seria esse país? Vamos à explicação da atividade 2 da 18ª semana. Começa com o sexto tópico. Vamos à nossa atividade. Questão 6a. A bacia hidrográfica do rio Amazonas predomina na região norte. Além do Brasil, os rios dessa bacia banham terras estrangeiras. Cite dois países que são banhados por rios da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, nessa atividade 2 da 18ª semana, você vai fazer a leitura da página 115, que lá a gente vai aprender um pouquinho sobre a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, quais são os dois países estrangeiros que possuem rios que são banhados por rios da bacia hidrográfica do rio Amazonas? Então, quais são os nomes desses países? Questão 6b. Cite duas contribuições dos rios na região norte. Então, para que servem os rios na região norte? O que as populações, as pessoas utilizam os rios da região norte? Questão 6, letra C. Cite os nomes dos dois rios de grande importância da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Então, na região, né, na bacia hidrográfica do rio Amazonas, tem vários rios que fazem parte dessa bacia, certo? Porém, tem dois que possuem uma extrema importância para essa bacia hidrográfica do rio Amazonas. Quais são esses dois rios?